Oi, eu sou Gabriela Hermes e você está no Mentes de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossas vocações, nossa capacidade de produção, o tamanho da nossa resiliência e, por que não, falar de negócios e incluir nesse papo os negócios sociais. Tudo para que você tenha a vida que você deseja. Vou fazer um parêntese aqui. Ai. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos continuar aquele mergulho na Grécia. Que delícia, né? Eu vou falar da ilha de Creta. Vou fazer um parêntese aqui. Tem uma praia em Creta chamada Chônia. Depois vocês procuram. Vou escrever aqui para vocês procurarem. Tem cada foto no Instagram que vocês vão assim, ó, babar. Então é para abrir a mente, colocar sua meta ali bem definida, caminhar do seu jeito para atingir os seus sonhos e você ter a vida que você ama. E conhecer aquela ilha de Creta e seus mistérios. Por que mistérios, hein? Por que será? Bom, nós já sabemos que Zeus inaugurou uma nova dinastia celestial na mitologia grega e com a derrota, né, de Cronos, que era o seu pai, o pai de Zeus, e ele tinha os irmãos lá, Urano, um outro irmão lá, que eles brigavam, e Cronos era casado com Reia, que era mãe de Zeus. Cronos e Reia eram os pais de Zeus. Só que Cronos, na mitologia grega, tinha como hábito devorar os seus filhos. E Reia, a deusa Reia, conseguiu salvar o pequenino Zeus e levá-lo às escondidas para a ilha de Creta. Creta foi por onde Zeus, na segunda mitologia grega, comandava o seu exército de deuses. Da onde? Do Olimpo. O Olimpo é tido como a morada dos deuses. E por isso que a gente costuma falar que a dinastia de Zeus é a dinastia olímpica. Zeus era muito homenageado e cultuado por aquele povo, aquela época, pelos gregos, em um monte, uma das montanhas mais altas da Grécia, que é o Monte Olimpo. Ele de fato existe, a ilha de Creta de fato existe. Então, ficou com vontade de conhecer esses lugares? Então vamos estudar, trabalhar bastante, definir todas as metas aí para a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Mas vamos lá. Após a vitória de Zeus sobre Cronos, apesar de ser seu pai, né? Mas a mitologia grega tem algumas, como todas as mitologias e mitos, tem algumas coisas que nos agradam e outras que não nos agradam, né? A vitória de Zeus sobre o seu próprio pai, Cronos, a gente pode ver em um filme chamado Guerra de Titãs. Vocês já ouviram falar? Então, naquele nosso respiro, que é quando, assim, depois de muito conhecimento, a gente sempre faz essa série chamada Respiro, em que eu sugiro alguns filmes. Eu vou sugerir dessa vez nessa seriado no intervalo da nossa série olímpica. Eu vou vou sugerir o respiro. Vou continuar respirando, né, gente? A pessoa aí canta tudo. Mas aí a gente vai ver no respiro alguns filmes, vai acompanhar, vai ter a possibilidade de eu fazer uma lista. Vocês podem contribuir também com essa lista pra gente falar aqui e comentar. Fazer umas resenhas aqui, conversar sem dar spoiler dos filmes legais que a gente pode ver a mitologia grega representada, ok? Antes da gente avançar, eu acho importante a gente destacar um deus, que é o deus Hércules, filho de Zeus, um dos filhos de Zeus.
E é esse mesmo aí dos 12 trabalhos de Hércules, né? Poderoso e tal. A gente vai falar mais dele um pouquinho mais pra frente, mas eu quis adiantar o nome Hércules, filho de Zeus, porque é importante que vocês saibam que foi após Hércules conseguir realizar todos esses feitos que ele decidiu comemorar que realizou os feitos. Foi assim que foram inaugurados os Jogos Olímpicos. Na época ainda não tinham esses nomes, mas foram inaugurados os festivais esportivos naquela ocasião, e sempre tudo em homenagem ao pai de Hércules. O pai de Hércules era Zeus. O Hércules então realizou todos aqueles 12 trabalhos e foi comemorar na encosta do Monte Olimpo essa vitória, essa conquista desses grandes feitos, desses trabalhos que ele foi obrigado a fazer, e ele foi comemorar lá com festivais esportivos. Tais jogos teriam sido realizados pela primeira vez no santuário de Zeus, em Olímpia, e por isso recebido o nome de Jogos Olímpicos. Então, em Olímpia também é uma outra situação, um outro nome de uma cidade que de fato existe ainda. Em Olímpia é que está localizado ali o Estádio Olímpico Antigo, da Era Antiga. Podemos observar mais para frente esse estádio, mas as pequenas colunas que ali estão, elas marcam a largada e a chegada dos competidores. Narrativa mitológica de lado um pouquinho, a gente tem registros de fato arqueológicos que comprovam tudo isso que a gente está falando, que os gregos, eles realizavam jogos esportivos em homenagem a Zeus, porque foram achadas peças arqueológicas daquela época, de vestígios que indicam que os jogos esportivos de fato aconteciam e eram muito intensos. Tinham periodicidade de 4 em 4 anos, duravam cerca, na época antiga, de 5 dias, duravam 5 dias, e foram acontecendo ao longo de 5 séculos. Foi o que a arqueologia conseguiu trazer de informação pra gente. Sempre era feita a abertura dos festivais com acendimento da chama olímpica, que é acesa até hoje. Na época era em homenagem a Zeus, hoje é em homenagem ao espírito olímpico que ainda vibra, que ainda ilumina todos nós durante as Olimpíadas, até de fato que cheguem os Jogos Olímpicos. Esses festivais tinham a intenção de promover a união, a amizade, a integração entre os povos através das competições esportivas saudáveis. A Grécia, por que aconteciam esses jogos? Porque a Grécia era dividida em muitas cidades-estado, mas alguns reis naquela época, por exemplo, tinha o rei de Esparta, Licurgo, ele ia lá, conversava com o rei de Élida, a outro estado, aí depois juntava com Clístenes, o rei de Pisa, e aí eles formularam um tratado que delimitava esse período de tempo, e esse tratado de tempo para os jogos, os festivais, né, que aconteciam em homenagem, um culto aos deuses, né, e eles queriam organizar isso. Esses reis dessas cidades se juntaram no templo de Hera, que ainda existe, ou vamos dizer, resiste. Ele é um ponto turístico. E esse tratado dizia exatamente o seguinte, segundo achados arqueológicos, que os jogos fossem realizados a cada 4 anos,
nos meses de julho ou agosto, em Olímpia, nas encostas do Monte Kronion, com duração de 5 dias, sendo que este período seria considerado uma trégua sagrada em toda a Grécia, ou seja, todas as cidades-estado ali naquela região da Grécia paralisariam suas guerras por território e dominações em prol da honraria aos deuses durante os festivais esportivos. Então, são heranças que a gente tem até hoje. A gente vai conhecer ainda, porque a gente não chegou nos jogos modernos, mas a gente já pode aí traçar alguns paralelos com o que existe hoje em termos de Jogos Olímpicos. Os vencedores à época recebiam também premiação. Eles eram premiados com uma folha de palmeira e uma coroa de... alguns dizem que eram a coroa de uma árvore chamada loureiro, de louros, né? Ou coroa de folhas da árvore oliveira, que nos dá a nossa azeitoninha, vamos dizer assim. E eles eram levados, esses atletas eram levados para o altar de Zeus e premiados com louvor. Assim como é hoje, não é isso? Então, com louvor, a gente encerra esse episódio e você não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe o sino de notificações acionado para que você saiba quando a gente entrar de novo com novas histórias da era antiga dos Jogos Olímpicos rumo ao nosso Dia Olímpico, que será realizado no dia 23 de junho de 2021 e estão todos convidados. Até o próximo episódio. Um beijo.